Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a configurar o Firewall do Windows Server 2008 R2. Mais precisamente o Firewall do Windows com segurança avançada. Tá? Então, vamos lá. Estou aqui com o gerenciador de servidores aberto. Tá? É possível acessar o Firewall através daqui, mas eu vou fazer diferente. Minimizar o gerenciador de servidores, clico em Iniciar, Ferramentas Administrativas e você tem aqui Firewall do Windows com segurança avançada. Então, um clique nesse item e temos aí o console de gerenciamento do Firewall do Windows com segurança avançada. Bom, essa videoaula aqui vai ensinar vocês a fazer uma configuração básica desse Firewall, nada muito avançado. E nós temos outra videoaula que trata mais a fundo do assunto Firewall do Windows. Tá? A primeira coisa que você vai notar é que o console do Firewall é dividido em três partes principais. Tá? Essa estrutura da esquerda, que mostra os itens do Firewall, o painel central, que mostra as configurações atuais, e o painel de ações. Tá? No momento estou com o Firewall do Windows com segurança avançada em computador local, clicado, tá? Selecionado. E aqui no painel central aparece então uma visão geral da minha configuração. Ele mostra os meus perfis. Existem três perfis nesse Firewall do Windows. Um perfil chamado de domínio ativo, que está ativo. O outro é o perfil particular e o outro é o perfil público. Tá? Então são três perfis para três cenários diferentes de utilização do Firewall. Quando você está em um domínio, quando você tem uma rede local particular ou quando você está na internet, que seria o perfil público. Tá legal? Descendo um pouquinho aqui, painel central, você tem a introdução ao Firewall com alguns links que mostram para você como configurar as regras de entrada, saída, segurança de conexão e monitoramento. Tudo isso a gente vai fazer através desse painel esquerdo. Tá? Bom, o Firewall ele trabalha com o conceito de regras, que são configurações específicas que você cria para gerenciar o tráfego de entrada e saída de dados na sua máquina. Tá? Existem dois tipos básicos de regras, as regras de entrada e as regras de saída. As regras de entrada governam o tráfego que chega até a sua máquina ou até a sua rede. As regras de saída elas controlam o tráfego que sai da sua máquina ou da sua rede com destino a outro computador ou a outra rede. Tá? Configurar a regra de entrada e regra de saída aqui no Firewall do Windows é similar. Tá? Os passos são basicamente os mesmos, a única diferença é que vai controlar o tráfego num sentido diferente do outro. Tá? Então a gente vai trabalhar nessa videoaula com as regras de entrada e regras de saída. Dando um clique em regras de entrada, você vai poder observar aqui no painel central que já existe um monte de regras de entrada pré-criadas, que são regras padrão do sistema. Tá? Você vê sempre um ícone no nome de cada regra, à frente do nome de cada regra, por exemplo, esse íconezinho verde, tá? Que indica que é uma regra que está ativa por conta da cor verde, tá? É uma regra que permite aquela conexão específica. Então, por exemplo, temos gerenciamento DFS, é uma regra de entrada, está ativa, né, porque o ícone está verdinho, tá sinalizando isso, e é uma regra que permite a conexão por conta do símbolo que aparece aqui dentro, esse símbolo de um tiquezinho. Tá? Você percebe que existem outras regras também que têm esse símbolo do tiquezinho, regras que permitem a passagem dos dados no sentido de entrada, só que elas estão na cor cinza, significa que não estão sendo aplicadas no momento. Tá? Elas podem ser ativadas e começarem a funcionar na hora que você quiser. É bem simples. Tá? Para você ativar ou desativar uma regra, basta clicar em cima dela com o botão direito do mouse e aí você tem a opção para desabilitar a regra se ela estiver habilitada ou habilitar se ela estiver desabilitada. Muito simples. Então você pode criar suas regras de Firewall, deixá-las armazenadas aqui dentro desse console e quando você precisar você habilita ou desabilita. Tá? Você também pode ver as propriedades de cada uma das regras, clicando em cima de uma regra com o botão direito e escolhendo propriedades. Tá? Que vai abrir essa janelinha que mostra as propriedades das regras. Veja que nós temos uma informação, eu cliquei nas propriedades do backup do Windows, e ele me diz que é uma regra pré-definida e algumas de suas propriedades não podem ser modificadas, porque é uma regra padrão do sistema. Tá?
Então eu vou clicar em cancelar e vou mostrar como criar uma regra nova. Tá? Uma regra nova para atender a necessidade aí da sua rede ou da sua empresa. Tá? Bom, que regra a gente pode criar? Eu vou criar uma regra que o pessoal pergunta bastante, que é bastante interessante, que é a regra do ping. Então você tem um aplicativozinho ping, que permite enviar pacotes de dados para testar a conectividade de rede, e eu vou mostrar como bloquear o ping nessa rede. Então esse computador aqui tem o firewall do Windows com segurança avançada, eu vou criar a regra do ping nele e vou bloquear o ping para esse computador. Tá? Antes de criar essa regra, vamos ver se o ping está funcionando. Tá? Então para isso, eu tenho aqui um outro computador. Deixa eu desbloquear essa estação. Legal. E vou dar um ping desse computador para o meu servidor. Então o ping é muito simples. Ping 192.168.100.1. 192.168.100.1 é o endereço IP lá do meu servidor com o Windows Server 2008. Tá? Então eu vou dar um ping dessa máquina cliente para aquele servidor para verificar se o ping está funcionando. Então, Enter. Beleza. O ping está respondendo. Tivemos as 4 respostas, 4 pacotes enviados, 4 recebidos, nenhum perdido. Tá? Então o ping está funcionando perfeitamente. Agora eu vou voltar para o servidor. E aqui, no console do Firewall, eu vou criar uma regra que vai bloquear esse ping. Aí depois a gente volta lá para a estação para testar se ele foi realmente bloqueado ou não. Bom, então a gente tem que pensar primeiro no seguinte. A regra que eu vou criar, ela é de entrada ou de saída? Para decidir se vai ser uma regra de entrada ou saída, você precisa analisar o sentido do tráfego. O tráfego de dados ele vem de fora para dentro do meu computador ou do meu computador para fora? No caso, a regra do ping é uma solicitação de dados que vem de fora para dentro, vai vir de outro computador com destino à minha máquina. Portanto, trata-se de uma regra de entrada que eu preciso criar. Tá? Então, para criar a regra é muito simples. Eu vou até a regra de entrada, botão direito, e escolho a opção Nova Regra. Legal, ele abre aqui um novo assistente, o assistente para a nova regra de entrada. Tá? Então vamos passar por esse assistente para criar essa regra de bloqueio do ping. Na primeira tela, ele pergunta que tipo de regra você deseja criar. Temos 4 tipos. Regra de programa, é uma regra que controla as conexões de um aplicativo, de um programa específico. Então você pode bloquear ou permitir o tráfego de dados para um programa específico. Você tem a regra de porta, que controla as conexões para portas do computador, né, através dos protocolos TCP ou UDP, então portas específicas. Você tem as regras pré-definidas, vou dar um clique em pré-definidas, e ele mostra aqui nessa lista um monte de regras que já existem no sistema e que você pode criar ou utilizar, na verdade, porque elas já estão pré-definidas. Infelizmente nessa lista não tem nenhuma regra para bloqueio do ping. Então a gente vai deixar para lá e vamos clicar em personalizado. A regra personalizada permite que você configure tudo dentro da regra, todos os parâmetros. Tá? E é isso que a gente precisa no momento. Então eu vou deixar selecionado personalizado e clico em avançado. Próxima tela, ele pergunta qual programa vai ser afetado por essa regra. Na verdade, uma regra de ping é uma regra de conectividade, então não tem muita diferença escolher um ou outro programa. Na verdade, eu vou deixar todos os programas. Tá? Mas dependendo da regra que você vai criar, você vai ter que selecionar o programa específico clicando em este caminho de programa. Ou ainda, você pode especificar um serviço ao qual aplicar aquela regra. Tá? No nosso caso, é todos os programas. Então, clico em avançar. Próxima tela, eu seleciono os protocolos e as portas. Bom, aqui você precisa ter um conhecimento básico de rede para saber qual protocolo e qual porta correta para você selecionar. Se você selecionar protocolos e portas errados, com certeza você vai causar problemas de conectividade na sua rede. Tá? O ping. Que protocolo ele utiliza? O ping utiliza o protocolo ICMP, tá? Para enviar e receber as suas mensagens. E como a minha rede que trabalha ainda com o protocolo IPv4, IP versão 4, o ICMP também será versão 4. Então, no menuzinho drop-down tipo de protocolo, onde você lê qualquer, você vai clicar e vai localizar o ICMP v4, que é esse aqui.
Então, clico em ICMP-v4, selecionei o protocolo. Tá? Veja aqui, de acordo com o tipo de protocolo que você vai selecionar, dá para você configurar por número do protocolo, porta local e porta remota. Tá? No caso do ICMP-v4 não tem essas configurações, mas nós temos as configurações do ICMP aqui embaixo. Então eu vou clicar nesse botão personalizar para poder escolher o tipo de mensagem ICMP que eu vou bloquear. Então clico em personalizar e ele abre para mim personalizar configurações ICMP. Veja que o protocolo ICMP ele trabalha com envio de mensagens de status na rede e ele possui inúmeras mensagens disponíveis. Tá? Eu não quero bloquear todos, eu quero bloquear apenas as mensagens derivadas do programa ping. Então é um tipo específico de mensagem ICMP. Para isso eu vou clicar em tipos específicos de ICMP, ele habilita esses itens da janela e vou selecionar a mensagem correta. Então, de novo, precisamos de um pouco de conhecimento de rede para fazer essa configuração. Qual é a mensagem específica ICMP que o ping utiliza? É solicitação de eco. Porque é isso que ele faz. Ele manda um pacote de dados e recebe de volta uma resposta, um eco daquele pacote. Então, você vai clicar em solicitação de eco. Tá? Se você precisar fazer uma configuração um pouco mais avançada, você pode escolher outros tipos de ICMP ou então ainda nessa caixinha de baixo selecionar por tipo numérico e código do ICMP. Aí a gente recomenda consultar a literatura a respeito do protocolo ICMP se você precisar de alguma coisa mais complexa. Tá legal? Então, selecionamos solicitação de eco. Agora eu clico em OK e clico em avançar. Agora vem o escopo. O escopo pergunta: a quais endereços IP essa regra se aplica? Tanto os locais quanto os remotos. Então, eu posso filtrar a regra para que ela seja aplicada apenas em alguns hosts ou alguns endereços IP específicos e não em todos, né, se eu desejar assim. Nesse nosso caso, eu não quero que ninguém consiga pingar a minha máquina. Tá? Então, os IPs remotos serão qualquer endereço IP. E o IP local? Bom, pode ser que eu tenha mais de uma placa de rede na minha máquina. Pode ser que eu tenha vários endereços IP, portanto. Ou até mesmo vários endereços IP na mesma placa de rede. Como eu quero bloquear o ping totalmente, eu quero bloquear em todos os endereços IP locais também. Então eu vou deixar marcado qualquer endereço IP para os locais e qualquer endereço IP para os remotos. Tá? Se você precisar de uma outra configuração, você pode marcar estes endereços IP e ir adicionando os endereços, ou por endereço ou por subrede, ou ainda um intervalo de endereços IP, tá? Para você bloquear ou liberar, né? O firewall também pode ser utilizado para liberar o tráfego que entra e sai da sua máquina. Tá legal? Então, cancelar, qualquer endereço IP é o que eu vou escolher e clico em avançar. Na próxima tela, uma tela muito importante. Aqui eu vou escolher a ação, tá, da minha regra. O que a minha regra vai efetivamente fazer? Ela vai bloquear a conexão ou vai permitir a passagem dos dados? O que eu quero fazer é bloquear, certo? Então eu seleciono bloquear a conexão. Tá? Veja que nós temos permitir a conexão e bloquear a conexão. E temos também uma terceira configuração que é permitir a conexão se for segura. Basicamente assim, você permite a passagem do tráfego de dados se ele estiver criptografado usando o protocolo IPsec. Tá? O protocolo IPsec a gente tem uma outra videoaula para explicar como é que funciona. Tá? Então a gente não vai usar IPsec, nossa rede aqui não é criptografada, é uma rede comum. Eu quero somente bloquear o tráfego. Então eu clico em bloquear a conexão e clico em avançar. Agora eu seleciono o perfil. Quando essa regra vai se aplicar? Quando a minha máquina estiver no domínio corporativo, numa rede privada, sem domínio, ou perfil público na internet. Bem, eu quero aplicar sempre, porque eu quero bloquear todos os pings que chegam a essa máquina. Então eu vou deixar marcado aqui os 3 perfis. E você, claro, no seu caso, vai selecionar o perfil que mais se adapta ou se adequa à sua necessidade. Então, avançar de novo. Deixo os 3 marcados e clico em avançar. Finalmente, eu dou um nome para essa regra. É extremamente importante dar um nome condizente com o que a regra faz, porque senão, depois, se você precisar da manutenção no seu firewall, pode dar trabalho para encontrar as regras específicas.
Então eu vou colocar aqui, nome da minha regra, bloquear ping. E você pode colocar uma descrição opcional. Esta regra bloqueia o ping por meio do protocolo ICMP v4, vírgula, mensagem de solicitação de eco. Legal? Tranquilo? Concluir. Então, clicamos em concluir. A regra foi criada. Veja que ela aparece aqui em cima em regras de entrada, bloquear ping, e o símbolo dela é diferente. Tá? É esse círculo vermelho cortado. Esse símbolo indica regra que bloqueia uma conexão, diferentemente da bolinha verde com o tiquezinho, que significa regra que permite a conexão. Tá? Como ele está ativo, acabei de criar a regra, ela está ativa, agora eu posso testá-la. Tá? Então, o que eu vou fazer nesse momento? Vou até a minha máquina cliente e vou tentar dar outro ping aqui no meu servidor. E a gente espera que o ping falhe dessa vez, porque ele está bloqueado. Tá? Então, vamos até a máquina cliente. Tá aí. Máquina cliente. Vou dar de novo o ping no mesmo endereço anterior. E Enter. E olha lá. Parece que não estamos obtendo resposta. Esgotado o tempo limite do pedido. É isso aí. O ping não tem mais resposta. Está bloqueado através do uso do firewall do Windows. Tá? Então, esgotou os 4 pacotes perdidos. 100% de perda. O ping está totalmente bloqueado. Legal? Bom, vou voltar lá no meu servidor. E vou fazer o seguinte agora, mais um teste. Nessa regra bloquear ping, eu vou clicar com o botão direito e vou desabilitá-la. Então, veja, desabilitar regra. Pronto. A regra continua lá. Eu não excluí a regra, mas ela ficou na cor cinza. Significa que nesse momento ela não está sendo aplicada. Tá? Então eu volto na minha máquina cliente e vou testar mais uma vez. Então, vou dar outro ping no mesmo endereço. Vamos ver o que acontece agora. Agora ele respondeu. Tá? Desabilitei a regra, a conexão está liberada de novo. Legal? Voltamos lá no servidor. Está aí. Regra criada e funcional. Se você não quiser mais uma regra no seu sistema, você pode excluí-la também. Para isso, botão direito, excluir a regra. Então, se eu clicar aqui em excluir, tem certeza de que deseja excluir essas regras? Sim. Pronto. Eu sumi com a regra do ping aí do meu computador em definitivo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como criar uma regra no firewall, as diversas opções disponíveis para o firewall do Windows, e tenham aprendido também como bloquear o ping na sua máquina, que é uma configuração de segurança que às vezes pode ser interessante. Tá legal? Então, obrigado por assistir e nos vemos nas próximas videoaulas. Até mais!